Olá, amigos do Café com Radiologia. Hoje eu estava lá dando um exame de neuro e vi uma alteração do seio maxilar, que às vezes a gente descreve nos laudos radiológicos, e que tem uma questão aqui no Colégio Brasileiro de Radiologia, questão na prova de título, e eu quis trazer aqui para discussão. Então essa prova aqui foi a prova de 2018. Logo a primeira questão trata desse caso da síndrome do seio silencioso. Então eu vou ler a questão. Em relação à síndrome do seio silencioso, é correto afirmar que acomete o recesso frontal, b. a retração e velamento do infundíbulo, c. alargamento do recesso esfenoetimoidal, d. causa alargamento do meato nasal superior e e. causa menor amplitude do meato nasal médio. Então, antes de responder a questão, eu vou correr aqui o exame que veio para laudo, né? Então, a tomografia de crânio, paciente com neoplasia renal, segmento. Então, no crânio, redução volumétrica, microangiopatia e, assim, nenhuma lesão expansiva, né? Antes disso, o que a gente sempre faz, né? A gente avalia também a parte óssea, as mastoides e os seios da face. Então, o que foi visto aqui? As mastoides estavam bem, seio esfenoidal bacana, seio frontal, células etimoidais e o seio maxilar esquerdo sem nenhuma alteração muito evidente. Porém, que quando a gente compara aqui para o lado direito, você vê que ele está pequeno e com conteúdo de partes moles, né? Seio maxilar direito. Então, só voltando aqui para partes moles para vocês verem o restante do exame, tinha uma fase contrastada que não tinha nada demais. Beleza, então aqui seria uma máscara para a idade, né? Sem nenhuma lesão expansiva da doença de base, que era a neoplasia renal. Mas e aí, o que a gente faz com esse seio aqui? O que a gente descreve? Bem, então, aqui a janela de parte óssea no corte coronal, que fica mais fácil para a gente interpretar aqui os seios paranasais. Então, o que a gente observa? Está aqui na região anterior dos seios frontais, eles estão bem aerados, né? Não tem nenhuma obstrução. O recesso fronto-etimoidal direito está livre, o esquerdo também. E aqui o infundíbulo, né, do complexo osteomeatal esquerdo está livre. Agora, quando você observa o complexo osteomeatal, aqui a região infundibular à direita, ela está obliterada por conteúdo de partes moles. Esse seio aqui está pequenininho, quando a gente compara, olha o tamanho, a amplitude desse seio maxilar esquerdo e olha desse direito, com conteúdo de partes moles. Você também vê um rebaixamento dessa parede orbitária. A maxila também está aqui mais para dentro. Beleza, então isso aqui é a síndrome do seio silencioso. E como é que ocorre isso? O Radiopedia traz para a gente uma explicação fisiopatológica do caso e umas ilustrações explicando bem o que acontece aqui que eu vou mostrar para vocês. Então aqui é a ilustração do corte coronal da face, né? Região orbitária, região frontal. Então olha aqui, células etimoidais, a região do septo nasal, a região da bula etimoidal, aqui a região do complexo osteomeatal na sua porção infundibular, né? Processo uncinado. E aí, uma anatomia normal, um seio maxilar pérvio, né? Concha média inferior, né? Média. Então aqui está tudo normalzinho. Se tiver uma obstrução, né? Sinusopatia, plug mucoso, que obstrua aqui, pode ser pólipo, pode ser outra causa, né? Normalmente infecciosa inflamatória na sinusopatia. Essa obstrução, num primeiro momento, vai levar a um nível hidroaéreo. Você faz aquela sinusopatia com nível, né? E se manter essa obstrução aqui, essa parte que está aerada, tem gás, ela vai sendo reabsorvida. Nesse mecanismo de reabsorção, o seio vai ficar completamente velado. O gás vai embora e aí vai fazer um mecanismo de pressão negativa. As paredes que estavam normais, elas vão começar a ser puxadas para dentro, né? Central. Então a parede medial vai vir aqui mais para dentro. O assoalho orbitário, o teto maxilar vai ser rebaixado. A parede lateral da maxila também vai ser puxada para dentro. Então você vai ficar com aquele aspecto atelectásico, né? No final é isso que vai acontecer. Esse seio maxilar vai ficar pequeno, atelectasiado, com conteúdo de partes moles. E antes de voltar lá para a resposta, né? A Revista Brasileira de Otorrinolaringologia traz aqui também a possibilidade de tratamento cirúrgico dessa síndrome do seio silencioso. Como é que é a face do paciente falando nisso? Então aqui, ó, o seio maxilar direito está obliterado. Então aqui a gente vai ter enoftalmia, o olho um pouquinho mais para dentro, uma diferença entre o olho esquerdo para o direito, aqui vai estar mais fundo, né? E aí você pode ter uma abordagem cirúrgica para poder melhorar essa aeração aqui.
outra publicação também dos arquivos de otorrinolaringologia falando sobre a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui a órbita direita normal e aqui a órbita esquerda um pouquinho mais para dentro, com uma enoftalmia, né? Então você vê que fica até um pouquinho mais aberta aqui a pálpebra. Então a tomografia, o seio esquerdo todo obliterado, o seio direito normal. No corte coronal você vê a mesma coisa, o seio direito ainda que pequeno não tem a mesma característica do esquerdo, que está obliterado aqui, e principalmente essa região do assoalho orbitário que está deslocado inferiormente. Então aqui eles viram na endoscopia da fossa nasal esquerda que tinha uma sinéquia dessa concha nasal média e do processo uncinado, e eles fizeram uma abordagem cirúrgica. E olha só, depois que ampliou, fez aqui uma antrectomia, ficou beleza. Portanto, retornando aqui para a pergunta, né? Então assim, acomete o recesso frontal? Não, né? É a região maxilar, então essa não é a resposta correta. A retração e velamento do infundíbulo, sim, a gente viu que a região do infundíbulo maxilar fica obliterada e, portanto, vai ocorrer as retrações de toda a maxila por pressão negativa. E as outras questões estão erradas porque não há um alargamento do recesso esfenoetimoidal, né? É na região maxilar. Também não causa alargamento do meato nasal superior, é da região do meato médio. E também não causa uma menor amplitude do meato nasal médio, causa uma maior amplitude por conta dessa retração que ocorre lá. Então a resposta correta aqui é a B. Quando eu estava revisando o assunto, eu pesquisei no YouTube e eu encontrei esse vídeo legal aqui do Radio Post. O professor Gustavo explicou a mesma questão de uma forma bem didática. Eu vou deixar o link desse vídeo deles aqui para vocês verem também, que ficou bem legal. Obrigado pela atenção aí e até uma próxima.